Olá, pessoal. O objetivo, então, desse tópico é que possamos falar sobre as estruturas de repetição, o while e do while. Para começar, o mais importante é conseguir identificar a diferença entre essas duas estruturas que se parecem muito, né? Mas que acabam tendo comportamentos diferentes. Então, eu peguei aqui, né, uma sintaxe, também um exemplo para assimilação de sintaxe, onde eu tenho uma variável chamada resp, que vale 1, e uma variável idade. A ideia é pedir a idade um número indeterminado de vezes. Então, quando eu estou falando um número indeterminado de vezes, primeira coisa que eu chego à conclusão é que eu vou usar while e não for, porque eu não tenho início e término. Então, se eu não sei quantas vezes eu vou executar o loop, eu estou usando uma estrutura de repetição while ou do while. Para começar a entender, eu estou usando a estrutura while aqui, né? Então, resp começa valendo 1 e uma variável para capturar a idade. Aí eu coloco, enquanto resp for 1, enquanto resp for igual a 1, ele vai executar tudo que eu tenho aqui neste bloco. Ele começa falando, digite sua idade e leia para a variável idade. Como eu não sei quando eu pretendo terminar, eu estou fazendo a validação aqui, ó. Deseja continuar? 1 para 5. Significa que eu vou continuar recebendo idades e lendo para a variável resp. Por quê? Vamos pegar esse exemplo. Resp começa valendo 1, ou seja, ele vai fazer uma vez. Enquanto resp for 1, digite sua idade. A pessoa colocou 18. Deseja continuar? A pessoa colocou 1. Leu para a variável resp, subiu. Quando ele subiu, ele faz de novo a validação. Enquanto o resp for 1, é 1. Digite sua idade, 28. Deseja continuar? A pessoa colocou 2. Leia para resp, subiu. Enquanto o resp for 1, resp não é mais 1, é 2 agora, e ele sai aqui do meu loop e encerra o programa. Então, o que eu quero demonstrar aqui? Ó? Nesse meu exemplo, ele fez o teste no início. Por quê? Ele acabou executando uma vez porque resp começou valendo 1. Então, vamos rodar aqui. Ó. Digite sua idade, ele executou uma vez, 18. Deseja continuar? 1 para 5. Digite sua idade, 24. Deseja continuar? 2, eu vou colocar, ou 0. E ele encerrou. Percebe que ele executou uma vez. Agora, se eu viesse aqui, ó, e colocasse que resp vale 0. Resp vale 0, digite sua idade, 22. Deseja continuar? Opa, não compilei. Compila, roda. E ele não executou nenhuma vez. Por quê? Resp começou valendo 0, eu perguntei no início, correto? E ele já negou no início. Nesse meu exemplo, né, ele acabou não executando por conta da variável resp, que já era contrária ao meu teste lógico aqui. Então, isso seria o while, testa no início. Dependendo da situação que está no início, ele executa ou não executa. Agora, eu teria também a estrutura do. Olha o do. O do faz. Ele testa aqui no final, enquanto resp for igual a 1, ponto e vírgula. Qual é a diferença aqui dessa estrutura? Independente da variável de controle aqui ter sido modificada ou não, o próprio comando já está dizendo, ele está falando faça. Então, olha aqui, ó. Faça, digite sua idade, 22. Deseja continuar? 2 ou 0, 0. Encerrou. Mesmo que eu manipule aqui a variável, né, para 1, para 0, para 2, o do, ele é executado pelo menos uma vez. Então, como resultado dessa explicação, qual a diferença entre do e while? O do, vou fazer um comentário de bloco aqui.
o do é executado pelo menos uma vez, visto que o teste lógico acontece no final. Já o while depende da variável controladora. Controladora e o teste é feito no início. Então, por questões teóricas, eu deixo aqui nesse primeiro exemplo registrado a sintaxe dos dois e a diferença teórica sobre o while e do while. Bom, agora vamos para um outro exemplo aqui em que faz sentido eu usar o do. Vou pegar aquele nosso antigo jogo de dados, né? A gente já fez aí um jogo de dados. Eu tenho aqui as bibliotecas necessárias, né? A TimeH e stdlib, porque eu estou usando o Rand aqui para fazer um sorteio. E aqui dentro do for, ó, eu vou fazer 5 jogadas de dados. Eu vou rodar aqui só para a gente se contextualizar de novo. Então, jogo de dados, faça sua aposta entre 1 e 6. Primeira aposta, 2, errei. Segunda, 3, errei. 4, errei. 2, errei. Nossa, sorte eu não tenho, perceberam, né? 2, acertei. Em 5 tentativas, eu tive um acerto. Então, eu tenho um for aqui com fim pré-determinado, que vai de 1 a 5 jogadas. Dentro do meu for, eu estou fazendo o sorteio, né? E estou pedindo para a pessoa fazer aposta entre 1 e 6. Só que, quando a pessoa faz uma aposta 8, ele fala que errou. Não faz sentido, né? É um jogo de dados. Então, aqui eu poderia fazer uma validação com do, que seria o seguinte: sempre a cada jogada, né, a cada sorteio, ele vai poder fazer uma aposta. Então, eu vou falar, Du, faça. Faça o quê? Faça uma aposta, aqui, ó, e leia para a aposta. E após ele fazer a aposta, eu deixo ele num loop de repetição enquanto a minha condição não for atendida, né? Então, por exemplo, enquanto a aposta for menor que 1 ou a aposta for maior que 6, que são os intervalos permitidos para o jogo de dados, eu deixo ele no meu loop de repetição e não vou para outra jogada de dados. Então, faça, peço para o usuário fazer a aposta entre 1 e 6, resgato para a variável aposta e faço a validação aqui no final, enquanto a aposta for menor que 1 ou a aposta maior que 6. Então, vamos ver como vai ficar? Jogo de dados. Faça sua aposta entre 1 e 6. Então, se eu errei ou acertei, ele vai falar, ó, você errou. Faça sua aposta entre 1 e 6. 8. Ele fica insistindo, ó, faça sua aposta entre 1 e 6. 9. Faça sua aposta entre 1 e 6. 0. Até que eu faça a aposta dentro do intervalo válido, para que ele possa, então, continuar aqui as minhas jogadas. Você, em 5 tentativas, tive 2 acertos e consegui validar o intervalo através de uma estrutura do while. Aqui faz muito mais sentido do que começar com while. Porque, de qualquer forma, eu quero começar fazendo uma aposta. Então, a estrutura faz mais sentido começar com do. Então, esse é um segundo exemplo. Também vou copiar aqui no meu arquivo e subir no Moodle com exemplos do vídeo para vocês acompanharem depois, tá bom? Vou continuar esse exemplo aqui para usar o while nele. E eu quero criar uma ideia aqui. Vou até colocar aqui como se fosse um comentário. Criar uma espécie de barra de preenchimento a cada jogada de dados, como se fosse um temporizadorzinho,
para deixar claro que eu vou jogar o dado, né? Então, para isso, eu quero fazer usando o comando sleep. Para usar o comando sleep aqui, eu preciso de uma outra biblioteca, que é a unistd.h, biblioteca para usar o comando sleep, para usar o comando sleep. E o que vai acontecer, na verdade, é que aqui, quando eu estou fazendo o sorteio, né, eu vou informar para o usuário que eu vou jogar o dado. Então, vou escrever aqui, ó, jogando o dado, barra N, e vou entrar aqui com uma estrutura de repetição que é enquanto. Mas vamos pensar, enquanto o quê? Eu vou criar uma variável de apoio, começa valendo zero. E uma variável total que vai ser 20. O total vai ser como se fosse o tamanho da minha barra de carregamento. Então, total igual a 20. E eu começo com ela valendo zero. Aí eu venho aqui, né, ó, enquanto A menor que total. Então, A vai começar valendo zero, um, 2, 3, 4, até 20. O que eu vou fazer enquanto A for menor que total? Para garantir a saída sem problema no buffer, porque eu vou usar esse sleep e ele pode ter algum problema no buffer, eu vou fazer eu obrigar o comando a ser carregado com o fflush out, saída. Printf, vou usar esse caractere aqui, sharp, como minha barrinha de carga, e vou dar o comando sleep com 100.000, que equivale a 1 milésimo de segundo. 1 segundo, na verdade, é 1 segundo. É 1 milésimo de segundo. E a cada passagem aqui, meu A vai ser acrescido em 1. Dessa forma, faz muito sentido o uso do comando while aqui, né? Enquanto A for menor que total. A começou valendo zero, zero é menor que total, eu imprimo o caractere, dou um breakzinho, né? Uma pausa, acresço A, quando eu subo tá valendo 1, 1 é menor que total, imprimo o Sharp, dou um breakzinho visual, acresço A, e isso eu vou fazer até chegar em 20. Quando chegar em 20, o A vai ser acrescido para 21. Ele vai subir e A não é mais menor que total, porque 21 menor que 20, não, e ele sai do loop. Vamos rodar e aí vocês vão pensar para comigo o que que eu tenho que fazer aqui no código para ajustar, para que as coisas funcionem. Compilei, sem erro. Ó, ele fez a carguinha das 20 barrinhas como se fosse um temporizador. Eu fiz uma aposta em 2, só que aí ele falou, errou, jogando o dado e já foi de novo, faça sua aposta entre 1 e 6 e não fez a barrinha. Então, por quê? Pensaram aí? A verdade é que se A começou valendo zero aqui, dentro do for, eu estou numa estrutura de repetição de 5, o meu A foi manipulado dentro do while. Quando eu terminei a carga do while, ele está valendo 21. E aí, quando ele sobe para fazer o segundo for, o meu A está valendo 21. Então, enquanto A menor que total, ele já não entra no while, porque toda entrada do for, eu preciso vir aqui e zerar a minha variável A. Vamos ver como vai ficar agora. Jogando o dado, jogou. Faça sua aposta. 2. Errei. Jogando o dado. 6. Jogando o dado. 2. 2. 2. Eu errei todas elas. Em 5 tentativas, eu tive 0 acertos. Então, nesse exemplo, eu tenho um código bem completo em que usa for para fazer 7 repetições, while para montar o meu sleep aqui, como se fosse um temporizador, e o do
para garantir que minha aposta está dentro do intervalo. Então, esse jogo aqui, né, esse código aqui ficou bem completo com as três estruturas de repetição que nós temos. O último exemplo aqui com vocês, usando o while, né, que também é um exemplo que faz bastante sentido. Aqui eu quero criar um programa para imprimir as tabuadas solicitadas por um usuário. Eu não sei quais tabuadas ele quer, quantas tabuadas ele quer, então por isso é um loop sem fim pré-determinado e no qual eu vou usar o while, a estrutura de repetição enquanto. Aqui eu vou criar algumas variáveis de apoio, né? Int número para guardar qual é a tabuada que ele quer e o i para percorrer a tabuada de 1 a 10. Vezes 1, vezes 2, vezes 3, 4 até 10. Vou fazer um exemplo com char aqui, em que ele define se quer ou não continuar. Continuar começa valendo S de sim. E vou começar enquanto. Enquanto continuar igual a S ou continuar igual a S maiúsculo. Vou abrir meu while aqui, meu bloco do while, e vou perguntar para o usuário, né? Printf, digite uma tabuada para ser impressa. Barra N. Eu vou ler para a variável percentual i número, para a variável número, e a tabuada que ele quer imprimir. E vou fazer uma gracinha aqui, né? Fazer, perdão, aqui. Printf, vou colocar aqui bonitinho, tabuada do percentual i, quebrei linha e coloco qual é a tabuada que ele quer imprimir, que é a que está armazenado na variável número. Aqui eu vou ter um while dentro de um outro while, um aninhamento de while, né? Então, por que que eu tenho outra estrutura de repetição aqui? Primeiro, para saber quantas tabuadas que ele vai querer imprimir. E segundo, para percorrer essa tabuada do 1 até o 10, vezes 1, vezes 2, vezes 3, até vezes 10. Então, o i começa valendo 1, que é a primeira multiplicação a ser feita. I. E venho aqui, ó, e manipulo a variável i, enquanto i for menor ou igual a 10. Para que eu possa, então, imprimi-la. Vou fazer aqui bonitinho também. Percentual i vezes percentual i, número vezes alguma coisa, que vai ser o i, vai ser igual a percentual i, vou quebrar a linha. Fazendo a substituição, tabuada, né? Tabuada aqui. A tabuada está armazenada no número. Então, esse substituiu por número. Percentual i vai ser substituído por i. E o resultado vai ser número vezes i. Assim sendo, ó, primeira passagem i vale 1, então digamos que eu coloquei 5. Tabuada do 5. 5 vezes 1 igual a 5, porque o cálculo está sendo feito aqui. Subiu i vale 2. 5 vezes 2, subiu 3. 5 vezes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saiu desse loop e aí eu quero entender, né, se o usuário vai continuar ou não imprimindo
tabuadas. Deseja ver outra tabuada? Vou colocar aqui S barra N. Vou quebrar uma linha aqui. Vou fazer um scanf e vocês vão ver que ele vai ter um probleminha aqui, ó, de caractere. E vou jogar para a variável continua. Como eu tenho aqui a entrada de cálculos, variáveis inteiras, né? Ele vai ter um probleminha com o enter e com os espaços. Então, quando eu rodar aqui, ó, deixa eu ver o que ele falou aqui. Não declarei continua, eu digo declarei continuar. Então, continua. Continua. Então, quando eu rodar aqui, ó, digite uma tabuada para ser impressa. 5. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Número, printf, tabuada do número. Oxe, 5. Apertar o i mais mais, ó, para que o i seja modificado. Então, vamos lá. Então, digite uma tabuada. 5. Ele imprimiu a tabuada do 5 e perceba que ele fez aqui, ó, deseja ver outra tabuada e não permitiu que eu colocasse S ou N, justamente por conta dessas questões do buffer, dos problemas de texto aqui na linguagem C, que fazem diferenciação da barra de espaço, do enter, mas dá para resolver aqui bem tranquilo, dando um espaço aqui, ó. Então, vamos ver como vai ficar. Digite uma tabuada, 4. Deseja ver outra tabuada? Sim. A do 8. Deseja ver outra tabuada? Sim. A do 2. Deseja ver outra tabuada? Não. E encerrou o processo. Então, esse é um exemplo aqui bem bacana, né? Porque eu tenho um while dentro do while, certo? Com controle de início e fim através de perguntas. Se deseja ver outra tabuada, aqui eu tenho um controle através de uma pergunta, e aqui eu tenho um controle através de uma cláusula que se transformou em verdade devido à manipulação da variável i. Também usei texto aqui, mostrando para vocês uma saída, né, para quando a captura da variável não acontece. E fica aqui mais um exemplo que vou colocar ali no arquivo final para que vocês possam testar os exemplos desses vídeos.